Já Carlos Carvalhal disse não a outro clube brasileiro, agora ao Vasco da Gama. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo só queria pedir para deixarem like, para se inscreverem no canal, apertando esse botão vermelho de inscreva-se, ativem todas as notificações e comentem sobre tudo o que quiserem, combinado? Bora falar agora sobre o Vasco que teve uma tentativa frustrada de contratação de técnico. Nos últimos dias o pessoal da 777 procurou Carlos Carvalhal, português que está desempregado desde fevereiro, quando deixou o Olympiacos. Foi demitido no clube grego depois que os dirigentes do Olympiacos quiseram se meter nas escalações. Desde então, Carlos Carvalhal tem sido assediado por vários clubes brasileiros. São Paulo, Atlético Mineiro e Botafogo foram alguns daqueles que tentaram em 2024 contratá-lo. E assim como o Vasco, a resposta foi a mesma. Estou interessado e aguardando por propostas de clubes europeus na janela que reabre na metade do ano. Carlos Carvalhal não tem a intenção de trabalhar no Brasil, ele entende que isso seria um desprestígio para a carreira dele. E diante desse cenário, o Vasco volta a estaca zero em busca de um técnico. Já havia contado para vocês que Paulo Pesolano interessa, o Pesolano chegou a ser perguntado sobre a possibilidade de dirigir o Vasco e respondeu, abre aspas, é muito bom que estejam interessados, mas tenho a cabeça aqui nesse projeto, fecha aspas, o time dele, o Valladolid, do Ronaldo, na segunda divisão da Espanha, tem mais 5 jogos para confirmar o acesso à elite espanhola. Já Fábio Carille decidiu ficar no Santos. Havia contado para vocês de forma exclusiva na manhã dessa quinta-feira que o Carille inclusive já discute com o presidente Marcelo Teixeira uma renovação de contrato com direito ao aumento. Hoje ele ganha R$300 mil mensais. Diante disso começaram a surgir outros nomes. Léo Condé, comandante do Vitória, e Pepa, ex-treinador do Cruzeiro, surgiram nos noticiários, ainda não consegui a confirmação de nenhum desses dois técnicos. Seguindo aqui com notícias, preciso falar para vocês agora sobre Carlos Carvalhal, técnico português que está se especializando em dizer não para times brasileiros. Nos últimos dias, ele recusou a possibilidade de fechar com o Vasco da Gama. Uma pessoa da 777 entrou em contato com Carlos Carvalhal para saber se ele tinha a intenção de se tornar o novo técnico do Vasco no lugar do Ramon Dias. 777 tem capacidade financeira, pagava, por exemplo, ao Ramon e seus auxiliares R$1,5 milhão. E a resposta do Carlos Carvalhal foi a mesma que ele já havia dado ao São Paulo, ao Atlético Mineiro e ao Botafogo, todas consultas recentes. A ideia do Carvalhal é esperar por propostas do futebol europeu. Ele que trabalhava até o mês de fevereiro no Olympiacos da Grécia, acabou caindo depois de uma tentativa dos dirigentes de interferência na escalação dele. O Olympiacos que inclusive venceu nessa quinta-feira o West Ham fora de casa 4-2, o Aston Villa, resultado importantíssimo, com direito ao Douglas Luiz, volante brasileiro da seleção, desperdiçando pênalti no finalzinho, partida de volta na Grécia, e o Olympiacos podendo até perder por um gol de diferença para chegar à final da Conference League. Só para completar sobre o Vasco, como é que anda a busca por técnico? Nessa quinta-feira consegui conversar com um dirigente da 777 e argumentei sobre alguns nomes que surgiram. Primeiro sobre Fábio Carille, nome completamente descartado. O Carille está acertando detalhes da sua renovação contratual com o Santos. Vínculo terminar em dezembro, prorrogável por mais um ano. A tendência é que o Carille se acerte até o fim do mandato do Marcelo Teixeira, ou seja, até dezembro de 26, com direito ao aumento salarial. O Carille hoje ganha R$300 mil mensais. Paulo Pesolano, nome que já trabalhou com Pedro Martins, novo diretor executivo de futebol do Vasco. Eles trabalharam juntos nos tempos de Cruzeiro. Pesolano foi perguntado sobre a chance de ir para o Vasco e respondeu, abre aspas, é muito bom que estejam interessados, mas tenho a cabeça aqui nesse projeto. Valladolid disputa as últimas 5 rodadas da segunda divisão do futebol espanhol, é hoje o vice-líder e se mantiver essa posição ou assumir a liderança, ele sobe direto. Na Espanha, a segunda divisão tem o primeiro e o segundo garantindo acesso sem necessidade de um playoff, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto disputam esse playoff valendo mais uma vaga. Léo Condé e também Pepa foram especulados nas últimas horas. Essa pessoa do Vasco com quem conversei assegurou que Léo Condé e Pepa não foram procurados em momento algum pelo Vasco. Estou para te dizer que o Cruz Maltino vai encontrar dificuldade em achar um substituto para Ramon Dias. Hora de falar sobre Alexis Sánchez, um dos maiores jogadores da história do futebol chileno. 35 anos de idade, pertence à Inter de Milão e não fica na Itália para a próxima temporada. O contrato se encerra em junho e já está decidido pela Inter que ele não será aproveitado. Diante desse cenário,
busca-se clubes para o Alexis Sanches e lá na Europa surgiram nas últimas horas notícias de que o Brasil pode ser o destino do atacante, que tem como uma das possibilidades o Grêmio. O Grêmio é aquele que já abriu conversas com representantes do Alexis Sanches, tentando entender as condições do negócio. Jogador que na atual temporada pela Inter de Milão soma 30 partidas com 4 gols e 4 assistências, está fora da América do Sul desde 2008, quando foi jogar na Udinese. Ainda passou por Barcelona, Arsenal, Manchester United, Inter de Milão, Olympique de Marselha, voltou para a Inter, onde não tem sido tão bem aproveitado assim. Caberia no seu time do coração livre, sem custos para aquisição dos direitos econômicos. É óbvio que certamente o pacote entre salários, direitos de imagem e luvas não vai custar menos de 1,5 milhão, 2 milhões de reais mensais. Eu quero que você use o espaço para comentário para dizer se ele caberia no seu clube do coração. Combinado? Quem será, Lucas Pedrosa, esse novo comandante do Vasco da Gama? Como está essa busca do Vasco por um novo treinador? Vamos lá, Fernanda. Quem será a gente não sabe ainda, né? Mas apurando, até trazendo informações aí que eu recebi ontem, aí eu pedi ajuda do Vene, o Vene sempre me ajuda também, a gente conseguiu entender qual é o panorama que a gente tem no momento. O Vasco da Gama hoje está no que chamam de shortlist, uma lista pequena. Como? Shortlist. Gente! Caraca! Você que tá indo pra Europa já tá até aprendendo inglês. Eu vou passar pela imigração de Londres já. Vai, fala. Tá chique. Então hoje o Vasco da Gama tem 5 nomes aí na sua mesa e entre esses nomes, um que eu consegui apurar de fato é o Álvaro Pacheco, um técnico português que fez uma carreira muito boa no Vizela. Era um time que estava na 3ª divisão e mesmo sem ter muita grana conseguiu chegar à 1ª divisão. O Álvaro Pacheco hoje dirige o Vitória de Guimarães, que é o 5º colocado do Campeonato Português e que está disputando aí uma vaga ou na Conference League ou na Europa League. E é um treinador que tem esse estilo realmente de cobrança, é um treinador que gosta desse time mais reativo, que briga, que corre, é um cara realmente que já tem uma experiência muito grande no futebol português e é um dos nomes na lista. Inclusive, outra informação que a gente pode trazer aqui é que o foco é um estrangeiro, porque não só a diretoria de futebol da Vasco SAF, mas também a própria 777 entende que o foco tem que ser um treinador estrangeiro. Por quê? Porque é para fazer o Vasco jogar, Fernanda, para ter um pouco mais de qualidade tática e técnica nesse sentido. Eu acho que a cultura do futebol europeu para 777 e para quem está aqui também é uma cultura mais avançada que a nossa nesse sentido. O técnico do mercado brasileiro aqui também a gente não tem tantas opções, a verdade é essa. Claro que tem grandes técnicos no futebol brasileiro, Sim. mas todos estão empregados. Estão empregados ou estão em um momento muito bom, assim, vivendo, e o Vasco não vai pagar a multa de algum treinador que esteja empregado, principalmente pela situação financeira que a gente já trouxe ontem aqui, que não é das melhores. Então, o Vasco da Gama vai buscar um treinador que possa estar em fim de contrato. Em relação ao Álvaro Pacheco, ele só poderia vir depois do Campeonato Português, acaba no dia 19 de maio, e aí ele chegaria ainda para a partida de volta da Copa do Brasil e para a sequência do Brasileirão. Mas, repito, é um dos nomes na lista, não tem negociação em andamento, é um treinador que realmente o Vasco tem interesse. A única coisa que a gente pode garantir é Pesolano não está nessa lista e o Fábio Carille também, como a gente trouxe ontem, não foi procurado pelo Vasco. Tem mais quantos nomes aí nessa Mais 4 lista? nomes. Mais nomes. 4 nomes? Ele mais 3? Ele mais 4. Só que a prioridade, como a gente trouxe aqui, é um técnico estrangeiro. Agora, veja, Vene... Se tiver mais de 5, a gente chama de Big List. Né? Aí já passa pra... Aí já não é mais short, né? Uma lista grande, pô. Virou o caderninho, né? Ô, Vene Casagrande, a SAF precisa entender que se ela tá buscando... Se ela tem esse olhar, né, Pedrosa, de... preciso de um treinador estrangeiro, a gente sabe que, por exemplo, no mercado português, a gente está aqui no Brasil agora recebendo muitos portugueses por aqui, só agora no Botafogo já é o 3º, né? O Palmeiras tem, o Flamengo... O Cuiabá acabou de contratar Cuiabá, então a gente está com muitos portugueses por aqui e pelo que eu consegui, por exemplo, entender no Botafogo, é que eles são treinadores bocudos. Eles querem contratação, eles querem uma grama no CT do jeito deles, eles fazem as coisas do jeito que eles querem para melhorar o ambiente do CT, do jogador, do seu elenco. Então a SAF vai ter que estar pronta também do Vasco para entender que vai trazer um cara com essa qualidade, mas ele também vai pedir? Bastante. O que eles pedem é profissionalismo. Perfeito. Eu acho que eles são muito mais profissionais, mas digamos eles pedem, assim, né? mais eles exigentes.
Claro, vamos lá, se põe no Mas lugar é isso que eu deles, tô Fernandinha. dizendo. O rapaz está lá, trabalhando em Portugal, o país de origem deles. O que vai fazer ele vir aqui para o Brasil, além de ser uma proposta financeira boa? Eles vão vir para cá para ficar passando perrengue no dia a dia, com falta de estrutura, com gramado ruim para poder treinar. Eu acho que eles estão certos. E sobre esse desejo de ser um treinador estrangeiro, tem também o problema de você não ter bons treinadores brasileiros. Quais são os bons treinadores brasileiros? Os livres no mercado. Os bons estão empregados. Não tem. Com todo respeito aos que estão livres, mas assim, o Scolari, se a gente for parar e pensar, o Filipão, que estava no Atlético Mineiro, o Milito chegou lá e já é um outro futebol. Nada contra o trabalho do Luiz Felipe Scolari. Mas, querendo ou não, os profissionais precisam se atualizar. E eu acho que o Scolari, por exemplo, não se atualizou ao ponto de ser um baita treinador top 1 atualmente no futebol brasileiro. Não é mais. O Mano Menezes, a mesma coisa. Mano Menezes, a mesma coisa. Mesma escola, Lucha, mesma coisa. Aí você tem nomes menores, mas eu acho que assim, o momento do Vasco não é para nomes menores. É isso. O momento do Vasco não é isso. esse. É para chegar um treinador assim, com casca. Com casca. Isso. Basicamente o que o Botafogo fez com o Arthur Jorge. Não, eu não estou discordando da postura dos portugueses, pelo contrário. Não, claro, a gente sabe que precisa ter essa cobrança para você melhorar um centro de treinamento. A gente não pode começar a normalizar ter um centro horrível para treinar. Grandes clubes vencedores têm centros maravilhosos. Começa por aí. Então é legal chegar um cara que cobra. O que eu quero dizer é o seguinte... O Luiz Castro fazia isso. É um choque de cultura. A SAF vai ter que estar pronta para um choque de escutar cultura. e falar, não, eu vou trazer, eu vou dar o dinheiro. Isso me lembra Jorge Jesus, na época que chegou ao Flamengo, ele estava passando em frente à Gávea e o Flamengo ia ter um amistoso contra o Madureira. Vocês se lembram disso? Eu lembro. Ele pediu para ver o gramado escondido, ninguém sabia que ele ia lá. Quando ele viu o gramado que o Flamengo ia jogar, ele falou, esquece, tem que mudar tudo. E tá certo. Tá certo. Como que você vai botar o seu jogador para jogar num gramado ruim? Dá para mudar. E o Luiz Castro vivia pedindo também entrevista coletiva. O Luiz Castro, ele foi um dos principais personagens para a troca do gramado, que ele falou, esse gramado para jogar aqui, isso não tem condição, né? E aí, por isso, o John entendeu que o Abel Ferreira expõe toda hora lá também. Exato.